Bem, gente, fechando essa parte do conteúdo, né, a gente viu as doenças transmissíveis, né? E aí, gente, a gente tem vários tipos de doenças, né? Principalmente falando das transmissíveis. Mas aí no livro de vocês vão ver essas doenças. E aí o ideal é que vocês vejam essas doenças e identifiquem o agente transmissor, como por exemplo um fungo, uma bactéria ou um vírus, certo? Nós vimos o saneamento básico, principalmente porque ele evita essas doenças, como é o caso de doenças provocadas por vetores, como é o caso dos ratos, das baratas, né? E aí a gente teve esses três efeitos no saneamento básico, que se a gente conseguir obter, que é o tratamento dos resíduos sólidos, que é o lixo, o tratamento da água e o tratamento do esgoto, né? E como a gente vê aqui em Teresina, né, falando de uma realidade local, a gente tem duas ou três estações de tratamento de esgoto, é muito pouco, no máximo 30% a gente tem de tratamento do esgoto, é assim, fora dos padrões recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E aí nós temos, para fechar, as doenças não transmissíveis, que são doenças provocadas por fatores genéticos ou, por exemplo, a alimentação. Né? Essas doenças elas não são provocadas por agentes patológicos, como é o caso dos fungos, bactérias e vírus, e toxinas. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande, por exemplo, na escolha de alimentos. Se você vai comprar uma carne e essa carne tem um mau cheiro, está lá com mau cheiro, esse mau cheiro já foi uma substância liberada por uma bactéria. E aí, possivelmente, essa bactéria pode ter morrido por conta de condições como a temperatura, mas aí ele pode ter deixado uma toxina. Mesmo um alimento, ele estando em boas situações, como por exemplo uma fruta, a gente tem que ter aquele cuidado. A gente tem esse cuidado de lavar o alimento, né? Mas o ideal mesmo é que a gente colocasse ele de molho numa solução de hipoclorito de sódio, que geralmente os agentes de saúde eles entregam nas casas. Ou se você for em qualquer posto de saúde de um bairro, você consegue esse tipo de produto. Ou simplesmente uma pequena quantidade de água sanitária na água. Né? Uma colherzinha de água sanitária para 1 litro d'água, ele também faz esse processo. Você deixa ele de molho por 10, 15 minutos. Só a simples lavagem, ela não vai fazer essa questão da desinfecção. Até porque, às vezes, a água ela é uma condição para a proliferação do micro-organismo. Mas essas doenças, as doenças não transmissíveis, e aí eu vou usar aqui o livro de novo, né, como referência, aí vocês dão uma paradinha para ler, né, e aí, como a gente vê, né, são aquelas que não envolvem micro-organismos, como eu já falei para vocês, e aí a gente tem as doenças cardiovasculares, quase não sai a palavra, né, renais, asma, diabetes, câncer ou doenças mentais. Isso porque são provocados por fatores genéticos ou por uma situação de vida que a gente encontra. Eu lembro que a gente estudava muito a questão da pirâmide alimentar. Hoje ela foi retirada por conta dessa questão da alimentação ser muito complexa, né? Porque envolve tanto a parte social como envolve também a parte econômica. Então, as doenças cardiovasculares, que são as doenças que atingem o coração ou as artérias, elas são provocadas geralmente por quê? Pelo excesso do consumo de gordura, excesso do consumo de sal, consumo de açúcar, principalmente os alimentos industrializados. Esses alimentos não é como eu disse para vocês que a gente seja com o critério de não consumir, mas consumir o mínimo possível, certo? Também essas doenças elas são provocadas pela diminuição da prática de exercício físico. E isso é muito complicado. Uma vez eu vi um médico falando que por exemplo, na minha época de menino mesmo, né, anos 80 para os anos 90, era muito bom, porque a gente conseguia brincar na rua por conta da violência. E hoje é mais complicado para isso, né? Para você dar uma bicicleta para uma criança, para ela brincar, ela corre o risco de acidentes,
ela corre o risco de sofrer, infelizmente, um assalto. E aí, para você deslocar, para ir para determinados lugares, e isso é uma questão de preocupação dos arquitetos, que, como a gente pode observar, esses novos condomínios eles têm que ter um espaço para isso. Justamente por quê? Porque a prática desse exercício físico na infância, ele vai evitar com que ocorra lá na frente, numa certa idade, esses problemas de morbidade, né? Como é o caso, por exemplo, da diabetes também. Então, a gente tem que repensar esse consumo, a gente tem que ter esse olhar por conta disso. A Anvisa, por exemplo, ela recomendou até 2025 que os alimentos industrializados eles diminuam o consumo de açúcar. Por quê? Porque o gasto com saúde pública é muito grande. Às vezes você adquire uma diabetes dessa, mas você consegue viver a partir de medicação. Então a gente tem que repensar, gente, nessa questão alimentar. Temos a arteriosclerose, eita, mas está complicado. Essa doença, gente, ela é provocada pelo entupimento das artérias, principalmente pelo consumo de gordura, né? A arteriosclerose, ela está muito atrelada às doenças cardiovasculares. Então, quando acontece isso, a pessoa tem que fazer um cateterismo para poder desentupir, mas isso, ou às vezes até uma ponte safena, ou colocar um extenso, que é uma molazinha que vai conseguir evitar com que essa artéria vá ao entupimento, porque se essa artéria entupir, a pessoa vai ter um problema de um infarto, né, como a gente está vendo aqui. E aí, gente, vocês podem parar para ler, que é ideal, né, para aumentar o conhecimento de vocês. Ou se for no cérebro, ele vai ter isso aqui, né, o acidente vascular cerebral, como teve recentemente o indivíduo que fazia o personagem do Louro José. Né? Ele teve um aneurisma que foi o rompimento de uma veia do cérebro. E aí, isso aí pode ser provocado, né? Porque às vezes essa doença é silenciosa, ela pode ser provocada tanto por uma questão genética, mas também pela alimentação. Então a gente tem que evitar muito alimentos que tenham sódio. Não é necessariamente o sal. Porque o problema do sal ruim é esse sal cru. Então, quando você come alimento, por exemplo, uma salada, que você coloca sal cru, ele vai fazer esse problema bem aqui, ó, da hipertensão, certo? Da hipertensão. Então, a hipertensão ela é provocada pelo excesso de sódio que ele retém a água do organismo. Então, alimentos industrializados, a gente tem que ser crítico, a gente tem que aprender a analisar a rota. Se você vai comprar, por exemplo, um refresco desses sólidos, como por exemplo o da marca Tang, o da marca Camp, olhe o nível de sódio que tem lá. A redução do sódio já é uma coisa que as indústrias alimentícias estão se preocupando. E um dos problemas é que a indústria alimentícia ela é toda privada, praticamente. Então, o governo, por exemplo, ele não produz alimentos. Então, o que pode se fazer são as agências reguladoras regular esse tipo de nutrientes. Aliás, não seriam nem nutrientes, porque açúcar ele é um carboidrato, ele fornece energia, e gordura, no máximo que ele pode fazer é fornecer energia para a gente em pequenas quantidades, mas não são nutrientes. Não são nutrientes fundamentais como sais minerais e as vitaminas, certo? Então, a hipertensão é provocada por isso, pelo consumo principalmente de sódio, que vai elevar a pressão arterial. E aí, como a gente já viu aqui, né, pode provocar o infarto, se for no coração, ou o AVC, que são consequências da arteriosclerose, que é o entupimento dessas veias. Aí a gente tem aqui o diabetes mellitus, eu vou deixar aqui do lado, para vocês pararem e ler. O diabetes ele pode ser uma doença genética, mas ele pode ser adquirido também pelo consumo de açúcar, certo?
principalmente esse açúcar industrializado, onde ele requer, principalmente existe um açúcar chamado de destrógeno, que ele requer uma quantidade de insulina muito grande para poder combater. E aí chega uma hora que o pâncreas ele diminui esse efeito do açúcar. E aí o que vai causar é justamente isso. Tem pessoas que conseguem produzir a insulina depois de um certo tempo. Por isso que eu vou relatar, são doenças que são provocadas tanto por ações de uma má alimentação como de ações genéticas. E aí a gente tem o câncer. O câncer, gente, é um conjunto de doenças caracterizadas pela reprodução anormal de células de um tecido ou órgão. Ou seja, são células que crescem e elas não têm um padrão para parar, elas começam a crescer como se fosse uma mutação celular. E os principais fatores de risco, como a gente está vendo aqui, ó, é o tabagismo, ou seja, as principais doenças não transmissíveis, elas são provocadas pelo consumo do álcool, consumo do cigarro, né, que seria o tabagismo, e os maus hábitos alimentares, né? Ou no caso, por exemplo, a exposição à radiação. Eu conversei com um médico um tempo desse, e na década de 60 para 70, a maior parte dos casos de câncer, eles eram atrelados muito à genética. Hoje não. Por isso que a gente tem que ter, gente, essa conscientização, tentar praticar atividade física, né? E aí a gente vê, né, como a gente vê aqui o trecho aqui do avanço das doenças transmissíveis, eu não vou ler, vai pegar muito tempo do vídeo, e aí vocês fazem uma leiturazinha, parem o vídeo para ler. Tá? E aí as atividades vocês vão fazer, atividade do livro de vocês. Então, só recapitulando, essas doenças não transmissíveis, elas são provocadas pelos maus hábitos alimentares, infelizmente, consumo de gorduras, açúcares e sódio, principalmente nos alimentos industrializados, esses alimentos rotulados, refrigerantes, alimentos enlatados, todos eles, por que se usa muito açúcar e muito sódio? Para poder conservar esse alimento, ele tem uma vida de prateleira muito grande. E aí o que a gente pode combater é justamente a prática regular de exercícios físicos, né? E a redução do consumo do álcool. Tudo demais faz mal, certo? Inclusive, às vezes até um alimento que tenha muita vitamina, eu já vi artigos científicos que eles podem provocar problemas. Então, tudo é equilibrado, né? Um excesso de alimentação natural, como a gente viu, por exemplo, o ovo. O ovo é um alimento extremamente complexo. Aliás, um alimento completo. Mas você não vai exagerar na quantidade. Então é isso, gente. Façam a leitura do livro e tentem fazer os exercícios e bons estudos.